noite. Vamos então dar início à nossa sessão do Conselho Diretor. Eu gostaria de solicitar a inversão de pauta para nós começarmos com a palestra do nosso companheiro. Os que estão, por favor, por gentileza, os que me autorizam a inverter a pauta. É alguém contra? Alguém gostaria de se abster? Muito bem. Então eu vou convidar o nosso conferencista, o doutor Armando Ribeiro de Araújo, que vocês conhecem bem. Ele tem vasta experiência nacional e internacional. Como profissional, convido aqui para tomar assento aqui na mesa. Bom, continuando, ele é profissional do setor elétrico e executivo de alto nível na administração de diversas empresas. Ele é formado em 65, né? Foi meu colega aqui da Escola Nacional de Engenharia. Trabalhou em várias empresas do setor elétrico brasileiro até 1986, quando se transferiu para os Estados Unidos da América, onde trabalhou por 19 anos no Banco Mundial e depois mais de 2 anos como consultor. Por gentileza. Após retornar ao Brasil em 2007, ele foi diretor da Marte Engenharia e é atualmente diretor técnico da IE Madeira, responsável direto pelo EPC, da linha de transmissão e das estações conversoras. Em seus trabalhos como consultor internacional, ele participou como especialista em Power and Procurement, em consultoria para o Banco Mundial, o Japan Bank for International Cooperation e o Banco Asiático de Desenvolvimento. Sua última posição no Banco Mundial foi diretor de Procurement para todo o mundo. Nessa posição, estabelecia as políticas para a área de licitações e contratações a serem usadas por todos os tomadores de empréstimo do banco para a seleção de consultores, compra de bens, obras civis, concessões e participação público-privada. Teve a oportunidade de liderar a reforma da área de contratação do Banco Mundial nos últimos 3 anos de sua atuação, quando novas políticas foram implantadas. Anteriormente, durante o seu período de trabalho no Brasil, ele foi secretário nacional de Energia, presidente da Eletronorte, diretor de operações da Companhia de Eletricidade de Brasília, membro do Conselho de Administração da Itaipu Binacional, representando lá o governo do Brasil, chefe do departamento da Eletrobras, presidente do Conselho de Administração de Furnas, da Chesf, da Eletronorte. Foi membro do Board of Directors da Dispute Resolution Board Foundation, de 2002 a 2006, lá nos Estados Unidos. Participou da Task Force para criar as regras de Dispute Boards and International Chamber of Commerce, em Paris. E representou o Banco Mundial nas negociações com a Federação Internacional de Consultores, FIDIC, e com a Federação Internacional de Empreiteiros, SICA, para a harmonização de contratos estándar de construção de grandes obras civis. Essas atividades deram oportunidade ao Dr. Araújo de obter grande experiência administrativa em diversas atividades e de gerenciar grupos diversos, tanto do ponto de vista de suas qualificações pessoais, desde eletricistas e técnicos, a engenheiros de alta especialização, bem como do ponto de vista de valores culturais e background cultural. Bom, sem maiores delongas, eu vou passar então a palavra para o nosso querido Armando Araújo e agradecendo ele ter aceito prontamente o nosso convite. Então, com a palavra... Muito obrigado.
Bem, nós vamos resumidamente indicar aí o desafio que foi a construção da primeira linha. A segunda linha está em construção, para trazer energia de Rondônia para Araraquara. Essa linha já está pronta desde julho do ano passado, e nós estamos terminando agora as estações conversoras. Vocês diriam, bom, mas a linha está pronta, está terminando agora as conversoras. É que o governo sempre faz as coisas um pouco estranhas, né? Então, a minha companhia ganhou uma linha e as conversoras da segunda linha. E a outra companhia ganhou a segunda linha e as conversoras da primeira linha. Então, isso é só para confundir um pouquinho. Bom, então, nós vamos apresentar, então, um overview do empreendimento, falar da linha de transmissão e depois das conversoras que estão terminando agora. A IE Madeira é uma sociedade de propósito específico, de 3 sócios. A CETEP, que é a Companhia Paulista de Transmissão, que é de propriedade dos colombianos, da ISA da Colômbia, 51%. E os outros, 49%, é metade de Furnas e metade da Chesf. Essa companhia tem como objetivo implantar e operar as instalações de transmissão dos lotes D e F do leilão que ocorreu no final de 2008. E depois construir e operar por 30 anos, que são a linha de transmissão número 1 e as estações retificadoras número 2, como eu falei. Quer dizer, nós somos a linha primeira e a retificadora que entra com a linha segunda. Bom, o leilão foi em 15 de dezembro de 2008, a assinatura do contrato de concessão foi em fevereiro de 2009. O prazo do contrato de concessão era para entrar em funcionamento a linha em fevereiro de 2012, com 36 meses, e a conversora em abril de 2013. Como eu falei, a linha ficou pronta em julho de 2013, com um atraso, portanto, considerável. Esse atraso, basicamente, se deve a problema de licenciamento ambiental. A licença ambiental da nossa linha e a autorização para o desmatamento só foi dado em julho de 2011. E, ainda assim, a licença de instalação veio com uma série de impeditivos construtivos que exigiram um convencimento nosso com os órgãos ambientais para ser feita uma retificação que só foi feita em outubro de 2011. Então, somente em outubro de 2011 é que nós tínhamos realmente sinal verde para começar a construção da linha. Então, isso de outubro de 2011 a julho de 2013, então foram menos de 24 meses para construir 2.400 quilômetros de linha, que é o equivalente a 6 linhas entre o Rio e São Paulo. A linha, como eu disse, foi concluída em 31 de julho de 2013 e a conversora está praticamente concluída. As obras devem estar terminando agora em fim de abril deste ano. Como eu disse, então, aqui vocês podem ver, são as 2 usinas do Rio Madeira. Elas têm um sistema de corrente alternada que alimenta o interior de Rondônia e um pouco do Mato Grosso, e 2 linhas de corrente contínua que trazem energia até Araraquara. São 2.400 quilômetros. Essas 2 linhas, na verdade, elas tem uma dificuldade muito grande em termos de logística para a construção. Eu vou mostrar algumas fotos que vocês vão ver a dificuldade que foi para a construção. E uma outra dificuldade foi o cabo dessa linha, porque esta linha, pelo projeto que o governo lançou, cada uma dessas linhas tem que ter a capacidade para transportar a totalidade das 2 usinas, ou seja, 6.000 megawatts. Em cada uma dessas linhas. Então, vocês terem ideia, agora essa linha de Belo Monte acabou de ser licitada. É uma linha um pouco maior, porque essa aqui, teoricamente, são para 3.300 megawatts cada uma, mas, na verdade, a linha é para 6.600 megawatts. Então, o cabo é um cabo extremadamente grosso, e isso exigiu
máquinas especiais que não existiam no Brasil para o lançamento desses cabos. Bom, vamos falar um pouco da linha depois. Bom, a linha para execução, no início, projeto normal de linha, em que se faz o projeto básico, topografia, o levantamento fundiário e o processo de licenciamento ambiental. Essa linha, como eu disse, ela tem 2.400 quilômetros, então ela foi dividida em 8 trechos com aproximadamente 300 quilômetros. Então, nós administramos 8 contratos paralelos de 300 quilômetros de linha de transmissão. Acabou que não foram 8 firmas construtoras, foram 3 firmas construtoras, porque uma pegou 3 trechos, outra pegou 3 trechos e uma outra pegou 2 trechos. E o critério dessa divisão dos trechos foi aproximadamente 300 quilômetros, trechos fechados entre vértices da linha, que os biomas, não houvesse variação de biomas dentro dos trechos, classe de vento, essa linha atravessa a região de 3 áreas de vento diferentes, ou seja, existem torres diferenciadas para 3 tipos de vento. Nível de dificuldade, nós vamos ver que, para vocês terem uma ideia, aqui Cuiabá é mais ou menos o meio dessa linha. Então, essa região aqui é uma região mais ou menos conhecida, é São Paulo, Minas, Goiás. Aqui já é região do Mato Grosso. Cuiabá é uma região um pouco montanhosa, mas não com tanta dificuldade. Daqui para diante é uma região de mata fechada. Isso aqui passa praticamente na fronteira com a Bolívia. Aqui fica a região do Rio Guaporé, região alagada, e pior do que alagada, é pantanosa, porque se fosse alagada ainda se podia utilizar de balsas para construção, mas não, ela é pantanosa. Vocês vão ver as fotografias da dificuldade que foi para o acesso, e que nós estamos tendo agora para manutenção também, né? O acesso, e que nós não pudemos fazer aterro, porque a licenciamento ambiental não permitiu que fosse feito aterros. O primeiro trecho, então, vai de Porto Velho até uma cidade chamada Presidente Médici, que tem um relevo praticamente de mata fechada, mata alta. Aqui nesse trecho, inclusive, esse foi um dos pontos que demorou um pouco a licenciamento ambiental, porque os órgãos ambientais não estavam permitindo o uso de torres estaiadas. A linha estava prevista para utilizar, basicamente, como quase todas as linhas modernas, ao redor de 20% de torres autoportantes e 80% de torres estaiadas. Aqui nessa região, é mais de 40% de torres autoportantes, que o IBAMA nos impôs isso. E nós tivemos que acabar aceitando, porque senão era um impasse, e nós estávamos, além desse, para vocês terem uma ideia, esse atraso que houve, além do atraso que o país perde dinheiro e nós estamos sujeitos a uma multa, cada mês de atraso eram 18 milhões de receita que a companhia deixou de receber, né? Então, quando eu cheguei na Emadeira, essa disputa existia, e eu então disse: olha, vamos mudar o projeto. Então nós levantamos as torres, botamos torres autoportantes. Eu vou mostrar umas fotos aí que vocês veem os cabos por cima da mata, para diminuir o desmatamento. Nós temos torres de 85 metros de altura nesse trecho. O segundo trecho vai de Presidente Médici a Colorado Oeste. Colorado Oeste é praticamente próximo da fronteira entre Rondônia e Mato Grosso, é perto de Vilhena. Para quem conhece a região, é perto de Vilhena. É uma região que, em termos de mata, é melhor, mas em termos de áreas alagadas, tem muitas travessias de rio. O número de travessias de rio que essa linha teve foi muito grande. Aqui tinha muitas travessias de rio, algumas bastante complicadas e áreas bastante alagadas. O terceiro trecho vai de Colorado Oeste até o Vale do São Domingos, que é praticamente, vamos dizer, uns 200 quilômetros ao norte de Cuiabá. Então, é uma região mais já de menos mata, mas com rios bastante volumosos e muitas travessias de rodovia. A travessia de rodovia é outra complicação, porque os órgãos rodoviários
demoram muito para dar autorização. O quarto trecho, então, vai de São Domingos, Mato Grosso, até Jangada, que é praticamente ao redor de Cuiabá, um pouco ao norte, um pouco ao sul de Cuiabá. O último vai até São José do Povo, no Mato Grosso. E o penúltimo já é uma região bem movimentada, que é praticamente entre Mato Grosso e entre Cuiabá e Rondonópolis, uma região de serra, que é a Serra da Petrovina. Nós atravessamos 3 serras. A Serra das Araras, que foi uma coisa terrível. A Serra São Vicente e a Serra da Petrovina. E, finalmente, chegamos já praticamente próximo de Araraquara, onde o problema vira outro. O problema maior é o problema fundiário, que você, para conseguir autorização de construção de linha nessas regiões, hoje em dia está praticamente ficando impossível. Existem proprietários que você pode oferecer o dinheiro que quiser, que ele não quer, ele não aceita. E lá em Rondônia tivemos casos, inclusive aquele coronel lá daquela matança dos Carajás, que era um dos proprietários de fazenda, e botou pessoal com um revólver lá e não deixava a gente entrar de maneira nenhuma, com autorização da justiça, mas não conseguia entrar. Bom, o esquema contratual. A EPC foi sob responsabilidade da IA Madeira. Então, nós gerenciamos todos os contratos, nós contratamos a engenharia do proprietário, que era a que certificava os projetos feitos pelos empreiteiros, contratamos o controle de qualidade e supervisão no campo, contratamos o transporte de todos os materiais e executamos a gerência de 32 programas ambientais que tiveram nessa linha de transmissão. As empresas de construção, como eu já falei, 3 empresas com 8 contratos, a responsabilidade deles era o projeto executivo e a construção. Desafios de meio ambiente. O primeiro desafio foi obter a licença prévia, que demorou de fevereiro de 2009 a novembro de 2010. Um tempo enorme para obter acordo sobre os termos de referência. Se houvesse termos de referência padrões,